Então, o nosso tema de hoje, vida de oração, né? Acredito que é um tema bem importante, central, eu diria, para a vida cristã, e ele conversa muito com o tema da aula passada, que é a palavra de Deus. No nosso devocional, ou seja, no tempo que nós investimos para ouvir Deus, para orar, para nos relacionar com Deus, essas duas coisas são fundamentais: a palavra de Deus e a vida de oração. Então, mais do que absorver o conteúdo de uma aula, nós temos a oportunidade hoje de ver e rever questões importantes que são relacionadas à oração. Então, é um exercício muito importante para a gente. O objetivo, a meta dessa aula, é enfatizar a importância da oração na vida cristã e apresentar conceitos práticos que balizem uma experiência constante, abundante e frutífera nessa área. Ou seja, vamos ver algumas coisas que possam nos ajudar a viver a oração constantemente, a orar muito e observar e se alegrar com os frutos, com os resultados de uma vida de oração. Bom, assim como em tudo, no que diz respeito à ética cristã, ou seja, ao comportamento de um crente, nós temos um modelo perfeito, que é o nosso Senhor Jesus. Algumas versões mais tradicionais da Bíblia, traduções mais tradicionais, se referem a Jesus como o varão perfeito. De fato, ele foi. Ele foi perfeito para que pudesse ser a expiação, para que pudesse ser a propiciação. Ele teria que ser perfeito, como era perfeito o animal destinado ao sacrifício no antigo Israel, no Antigo Testamento. E para tudo na vida, portanto, Jesus é a nossa grande referência. E ele é a referência também no que diz respeito à oração, por duas razões. Bom, primeiro, em relação à prioridade para a oração e em relação a deixar tudo do lado de fora com relação a isso. Nós podemos ver, através da vida de Jesus, essas duas características, e eu quero explorar isso, lendo com vocês alguns versículos, começando no Evangelho de Mateus, e no capítulo 6, versículo 33, que diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Então, vemos aqui Jesus ensinando sobre a busca pelo reino de Deus como uma prioridade. E agora, Romanos capítulo 11 e versículo 6, carta de Paulo aos Romanos 11:6, que diz assim: e se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Na conjunção desses dois textos, nós vemos Jesus falando do reino e aqui nós vemos Paulo falando do imerecimento da graça. Na conjunção dessas duas coisas, da busca pelo reino, no recebimento da graça, nós temos ali a oração, fazendo uma conexão entre essas duas coisas. Uma das formas que nós mostramos o nosso interesse e a nossa busca prioritária do reino de Deus e o recebimento da graça é através da oração. Outros textos que vamos ler agora, começando com Mateus capítulo 6 também, só que no versículo 6, nós vamos explorar um pouquinho o conceito de prioridade como aquele que deixa todas as outras coisas de lado, do lado de fora, e prioriza a oração. A ideia aqui é a gente conseguir enxergar na vida e nos ensinamentos de Jesus como ele priorizou a oração. Nesse primeiro momento, ele nos dando como referência ensino sobre essa prioridade. Então, Mateus capítulo 6 e verso 6 diz assim: ficou admirado com a incredulidade daquele... Oh, perdão, gente, estou lendo o texto errado aqui. Mateus 6, 6. Perdão, que agora eu fui aqui no piloto automático. Mateus 6, 6.
Perfeito. Então, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dela. Então, agora, Jesus está dando algumas diretrizes importantes em relação à oração. E a primeira delas é que a oração não deve ser algo exibicionista. A oração não deve ser algo feito para que as pessoas percebam que nós estamos orando. Esse tipo de atitude é censurada por Jesus, que aqui aponta os que fazem esse tipo de coisa, que no caso são os fariseus, como hipócritas. Essa qualidade de hipocrisia não deve constar na vida cristã. Mas pulando agora do Evangelho de Mateus para o Evangelho de Lucas, nós vamos até o capítulo 10 desse Evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 10, para ler os versos 38 ao 42. Muito bem, que diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus, e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. É interessante perceber aqui Jesus fazendo agora uma crítica ao ativismo. E note que aquela época era muito menos ativista do que a nossa época. Nós vivemos hoje numa sociedade extremamente ativista. A gente tem coisa para fazer o tempo inteiro. E quando alguém nos vê parados, a gente tem muitas vezes a ideia de que nós deveríamos estar fazendo alguma coisa. É um traço da nossa sociedade, é uma característica, mas que não pode arrebanhar o nosso coração de modo nenhum. Veja que a Marta, aqui nesse momento, é a figura daquela que está fazendo coisas para Deus, enquanto Maria decidiu estar com Deus, decidiu sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo, ou até mesmo ficar ali em silêncio com ele. Uma das coisas que mais confronta uma vida de oração é o ativismo, do qual nós temos que tomar muito cuidado para que ele não nos influencie de tal modo que a gente comece a enxergar que investir tempo, eu gosto e prefiro usar a palavra investir do que gastar tempo. É verdade, há momentos em que nós estamos gastando tempo, ou seja, estamos perdendo o nosso tempo, mas na oração nós não perdemos nosso tempo, muito pelo contrário, nós ganhamos tempo. É um tempo muito bem aproveitado, se não o tempo mais bem aproveitado de tudo aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano. Então aqui Jesus está deixando bastante claro que, e isso tem uma aplicação muito profunda para nós, enquanto sociedade, enquanto crentes desse momento, né, desse século 21, que é super agitado, tem aqui um alerta do Senhor para nós. Olha, preste atenção naquilo que é mais importante e não em fazer muitas coisas. Deixando outras coisas do lado de fora, né? Mateus, voltando agora ao Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a gente vai dar essa passeada aqui para avaliar esses conceitos. Então, Mateus, no capítulo 14 e verso 23, que diz assim: depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. E aqui é uma expressão muito bacana. Com certeza, Jesus não era um desocupado. Jesus não era um hippie, Jesus não era um andarilho. Não, Jesus era um homem muito sério, era um mestre. Ele era reconhecido como mestre nas cidades por onde ele passava. Muito provavelmente, ele também usava para complementar sua renda e seu sustento um trabalho de carpinteiro, mas também vivia de ofertas que recebia de várias pessoas. Mas uma coisa que é interessante
é que Jesus tinha uma agenda repleta de momentos em que ele, ora, estava ensinando os seus discípulos próximos, ora, ele estava ensinando as multidões. E nesse momento aqui, nós percebemos que Jesus tinha acabado de ensinar as multidões. É provável que esse período que Jesus gastava, investia, na verdade, ensinando as multidões, podia levar 2, 3, 4 horas. Essa divisão de tempo dos dias de Jesus, dos nossos, são diferentes, porque a gente é muito mais imediatista, nós condensamos ao máximo aquilo que nós precisamos fazer e desenvolver. E eu posso dizer, com a propriedade de quem dá aula, de quem prega, de quem investe tempo em discipulado, que esse tipo de atividade é cansativa, né? Por mais gostosa que seja e pela bênção que é uma atividade bastante cansativa. E Jesus, numa manhã, estava ensinando num vilarejo, daqui a pouco ele estava em outro lugar também ensinando. Mas note que mesmo cansado, mesmo exaurido, ele vai e sobe um monte a fim de orar. É muito interessante, porque para nós, nós chegamos de um dia cansativo em casa, e talvez o monte que nós precisamos escalar é o nosso quarto. É um trecho muito curto para a gente fazer e não é nada íngreme, né? Mas Jesus, ele subia um monte para buscar um lugar isolado onde ele pudesse, sozinho, falar com Deus, estar com Deus. Nós vemos que provavelmente ele despediu essas multidões durante a tarde, mas ele ficou até a noite naquele monte, sozinho, orando. A oração era uma prioridade para Jesus e deve ser também uma prioridade para nós todos. Agora, no evangelho seguinte, no evangelho sequencial, que é o de Marcos, capítulo 1, e verso 35, nós percebemos ainda características de Jesus em relação à oração. Diz assim o texto: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Que contraste interessante, nós vemos que o Senhor, ora, estava orando à noite, às vezes começando à tarde, indo até à noite, em outros momentos, o Senhor estava orando bem cedo de manhã. Então, a prática da oração era algo constante e abundante na vida de Jesus. Para encerrar essa questão de Jesus como referência da oração no ensino e na prática, eu quero ler Lucas, capítulo 4, verso 42. 4:42. Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda parte, e quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Olha que legal, né? As multidões, quando procuravam por Jesus, eles encontravam ele orando. Os discípulos também, procurando por Jesus, diversas vezes o encontraram orando. Isso me faz pensar num detalhe interessante. Nós, por exemplo, que temos filhos, é importante que os nossos filhos nos encontrem, em alguns momentos que nos procuram, nos encontrem orando, porque nós, obviamente, ensinamos pelo exemplo, e Jesus fez exatamente isso, ensinando adultos pelo exemplo, ensinando-os a orar. E esse ensino, ele vem sendo praticado há mais de 2.000 anos. Então, que essa influência possa também tocar e influenciar o nosso coração enquanto nós observamos como Jesus fazia essas coisas, né? Como ele cultivava uma vida de oração. Ele que é o nosso modelo completo para isso. Bom, entrando agora mais propriamente na questão da prática da oração, né? Nós vimos aqui o ensinamento de Jesus, a sua referência, a tradição da oração na vida de Jesus e também na vida da igreja. A igreja primitiva era uma igreja que orava, e ao longo dos séculos a oração se estendeu e nós oramos ainda hoje. Mas diante desse desafio da oração, eu quero trabalhar aqui 3 conceitos aparentemente simples, mas importantes para ter uma vida de oração bem sucedida. A primeira delas é: escolha o melhor lugar. É importante que você tenha um bom lugar,
um lugar onde você não vai estar cercado por distração, um lugar onde não vai ter barulho chamando a sua atenção, um lugar onde você não vai ficar olhando aquilo que você tem que fazer e deixando que essas coisas todas estejam tomando a sua cabeça. Encontre um bom lugar. Esse lugar, Jesus subiu um monte, né? Você pode entrar no quarto, ou você pode ir para algum canto da sua casa, você pode, de repente, montar na sua casa ali um cantinho da oração, né? Tem gente que faz isso, coloca versículos bíblicos, coloca ali uma espécie de mural com pedidos de oração ou com alvos de oração seus e da sua família. Então, espaços, ambientes como esse ajudam muito. Escolher bem o lugar é importante para uma vida de oração bem-sucedida. Um outro desafio, mas que é extremamente importante, é consagrar diariamente um tempo determinado. Quanto tempo eu devo orar? Tem pessoas que oram 2, 3 horas, mas ore de acordo com o que você consegue. Isso é muito importante. Porque, veja bem, às vezes nós, no afã de ter uma vida de oração abundante, decidimos, então, que vamos orar 2 horas. Aí você tenta um dia, 2 horas, não consegue, vem o outro, não consegue, e essa sequência de falhas nos desanima. Então, comece estabelecendo, quem sabe, 30 minutos, 40 minutos. É verdade que quando você começa a orar, depois que você engata, depois que tu engatou na oração, tu não quer mais sair dela. É muito gostoso. Mas é interessante você estabelecer um período para que haja disciplina. Nós notamos que Jesus era um homem disciplinado na oração. E ele nos ensina que devemos ser assim também. Uma terceira característica importante para uma vida de oração bem-sucedida é não ser um religioso. Nós temos diversas maneiras de praticar a oração. Eu, por exemplo, entro em períodos de oração e eu já estou aqui, ó, com tudo na cabeça, eu já sei o que pedir, eu já formulei bem, então eu vou falando com Deus, eu começo agradecendo, daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais desses detalhes, mas eu estou com tudo muito bem formatado. Em outros momentos, não. Há momentos que eu vou orar e não sei nem o que dizer. Nessas horas, eu gosto de usar a Bíblia. Né? Eu geralmente escolho um salmo e oro aquele salmo, e me tem sido uma prática muito interessante. Avançando, vamos observar, melhor dizendo, a oração que Jesus ensinou e, através dela, trazer para nós alguns conceitos que toda oração deve ter. Na hora de orar, o que é que eu devo dizer? Na hora de orar, como é que eu componho uma oração? Uma das coisas que eu gosto de fazer toda vez que eu termino uma pregação é algumas perguntas, e para que os irmãos tenham a resposta daquelas perguntas para construir uma oração. É didático e é importante, porque nós temos mesmo dificuldade de construir, compor orações. Então, nós precisamos trazer para as nossas orações os elementos corretos. E o Pai Nosso ensina isso com muita clareza, né? Antes de mais nada, já vamos deixar o Evangelho de Mateus aí no gatilho, especialmente o capítulo 11. Vamos deixar aqui o capítulo 11 para começo. Bom, todo mundo sabe decor a oração do Pai Nosso. É muito comum, inclusive, que pessoas orem o Pai Nosso. Mas eu quero relembrar o terceiro elemento que nós acabamos de ver, que fala com relação à religiosidade. Né? A importância de você não ser frio, de você não ser costumeiro, não fazer sempre a mesma coisa, de que a oração ela precisa ter intensidade, a oração precisa ter coração. Um pastor que eu conheço, que é o pastor Danilo, foi meu pastor durante muitos anos em Ribeirão Preto, quando estava lá, ele costumava dizer que Deus não ouve oração, que Deus ouve coração. E é importante mesmo que a gente coloque o nosso coração
no nosso período de oração, para que ele seja frutífero, para que ele seja abençoador, muito mais, inclusive, para nós do que para o próprio Senhor. O Senhor não tem problemas emocionais, o Senhor não tem crises, o Senhor não tem crise de identidade, nós é que temos essas coisas todas. Então, nos abençoa muito poder colocar o nosso coração diante de Deus, sem medo, inclusive de ser muito sincero. Vários salmos são orações, e são orações, algumas delas, chocantes, tamanha a sinceridade daqueles homens de Deus. Então, é importante a gente deixar a religiosidade fora do nosso período de oração e como um hábito, sem perceber se estamos sendo religiosos ou não. Bom, a oração do Pai Nosso, ela nos dá elementos importantes para construir uma oração. Começando, o primeiro elemento vem do trecho que diz: Pai Nosso que estais no céu. Esse trecho fala sobre relacionamento e intimidade. Vamos ver esses 3 versículos para a gente conseguir construir melhor a ideia. Então, começando com Mateus 11, 27, que diz assim: Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Interessante porque essa oração começa dizendo Pai. Note que Jesus está dizendo que ninguém conhece o Pai se o Filho não revelar. E isso significa que só o nascido de novo consegue ter revelação adequada de quem é o Pai. E graças a Deus nós estamos inclusos nessa categoria. Somos filhos de Deus. Cristo nos revelou o Pai no momento da nossa conversão. E isso começa a falar a respeito de uma característica de Deus que é muito importante que a gente saiba. Nós podemos chamar Deus de Pai. Ele não é o Deus distante, ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Deus terrível, ele é o Deus temível, ele é o Deus que pode todas as coisas, ele é um Deus grandiosíssimo, mas apesar de sua grandeza, ele é um Deus próximo, que se revela pessoalmente. E nós podemos perceber isso porque podemos iniciar a nossa oração chamando ele de Pai. Isso fala de relacionamento. O tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco em nossos períodos de oração é o relacionamento que um pai tem com um filho. Então, houve momentos que eu orei e fiquei falando com o Senhor ali, gente, sem ter muito o que pedir, sem ter muito até o que dizer, mas desfrutando de um tempo dele, como às vezes eu tenho com meu próprio filho. Né? Tempo da gente conversar, nada tão importante, mas curtir, tá junto. Então, Deus é o nosso Pai, de modo que a oração precisa ganhar para nós, através do hábito, o prazer. Né? Note que eu disse, precisa ganhar através do hábito o prazer. Né? Eu não gosto de atividade física, mas eu sei que se eu me habituar à atividade física, daqui a pouco ela pode se tornar um prazer. E o nosso grande desafio em relação à oração está nisso, transformar prática em prazer, hábito em prazer. Então, Pai Nosso que estás no céu. Essa frase, ela tem 2 expressões importantes. A primeira, que eu acabei de dizer, o nosso Pai. Pai é íntimo, Pai é próximo, mas ele está nos céus. Ele é o Deus 3 vezes santo, segundo Isaías. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, quando teve essa experiência, ele viu o Senhor de uma maneira tão incrível que ele achou que ia morrer, porque ele disse, ai de mim que estou perecendo ou morrendo, porque eu vi o Senhor dos exércitos, né? Os meus olhos viram, eu sou homem de lábios impuros. Então, dentro do contraste da santidade de Deus e da nossa natureza, nós temos que ter uma atitude de reverência diante de Deus, mas nos lembrar que somos filhos e também podemos desfrutar de intimidade na oração. O segundo elemento da oração do Pai Nosso é santificado seja o teu nome. Isso é maravilhoso, porque o nome de Deus sempre vai ser santo. A expressão santo significa separado, distinto, mas ela carrega também a ideia de que Deus é glorioso, de que ele é maior que todos, ele é o único Deus. Não há outro Deus a não ser o Senhor. Quando Moisés desce para o Egito, ele pergunta a Deus, mas eu digo que quem
qual é o seu nome? O que eu digo para ele? Diga para ele que o eu sou. Então, Deus não trouxe nenhum nome específico. Aqui, eu sou aquele que é. Eu sou quem? Eu sou o Criador, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou tudo. E esse é o Deus a quem servimos e a quem oramos. E isso mostra a importância de nos apresentarmos também diante de Deus em oração, louvando, adorando através do louvor. Santificado seja o teu nome é uma expressão de louvor, é uma expressão de elogio. Louvor é um sinônimo para elogio. Então eu elogio a Deus por seus atributos, por aquilo que ele é. Ele é santo, o nome dele é santo, é grande, é exaltado, é maravilhoso. Então, na oração, nós temos que ter uma atitude de reverência e de louvor em adoração. Nós não podemos simplesmente chegar ali de qualquer jeito. Precisamos nos colocar no lugar de adoradores, daqueles que louvam a Deus durante a oração. Eu não vou ter condições hoje de ler todos os versículos, então eu vou pular um ou outro aqui, mas esse PDF ainda hoje vai estar aí no celular de vocês, para que você possa depois ler todos esses versículos. Aliás, essa é uma atividade muito rica, que serve também de devocional para ti. Bom, o terceiro elemento da oração do Pai Nosso que contribui para os nossos períodos de oração é o que diz: venha o teu reino. Isso fala de consagração, isso fala de intercessão. Fala de consagração porque nós estamos... ser consagrado é uma palavra interessante, né? Porque dentro da ótica cristã, ela fala de ser separado, né? Olha, ele foi separado para o ministério, ele foi separado para o serviço a Deus. Isso talvez não tenha tanto impacto quando nós ouvimos alguém dizer assim: olha, aquela pessoa ali tem um pacto com Satanás, aquele cara tem um pacto com o demônio. Isso deixa a gente impressionado. Meu Deus, ele tem um pacto, ele fez uma aliança. Exatamente, né? Isso traz esse impacto todo. Agora, nós fomos consagrados a Deus. Nós temos esse pacto com Deus. Esse é o verdadeiro pacto, essa é a verdadeira aliança. Nós temos uma aliança com Deus tamanha que nós somos cidadãos do reino dele. Somos súditos desse rei. Pertencemos a ele. E o desejo do nosso coração, qual é? No meio desse mundo injusto, que venha a tua justiça. No meio desse mundo mau, que venha a tua bondade. No meio desse mundo perdido, que venha a tua salvação. Note que aqui nós estamos falando de que, olha, chegou a bondade de Deus na minha vida, chegou a salvação, eu não sou qualquer um, eu não devo viver como todo mundo vive, porque eu não sou desse mundo, eu não sou dessa sociedade, eu sou do céu. Quais são as regras e estatutos do céu? São esses que eu devo viver. O que as pessoas do céu desejam? É isso, então, que eu devo desejar. E essa consagração fala disso, mas fala também de uma intercessão, onde nós entramos. Eu tenho dito isso para vocês diversas vezes, do meu desconforto de viver nesse mundo injusto, nesse mundo caído, um mundo depravado, um mundo onde nós percebemos tanta dor, onde nós percebemos tanta dificuldade. E uma das maneiras de trazermos o reino de Deus para esse mundo é através da intercessão. Senhor, venha o teu reino sobre Imbituba. É olhar para as carências de Imbituba e clamar a Deus, venha o teu reino sobre essas áreas. É também uma forma de intercessão. Gente, eu estou tentando ser bastante sucinto para um tema. Se nós decidíssemos, os pastores da igreja decidissem fazer uma série sobre o Pai Nosso, para a gente pregar cada um desses trechos aos domingos, daria uma pregação por domingo. E aqui eu tenho que ser bastante sintético naquilo que eu estou falando. Seja feita a tua vontade é o quarto elemento, que fala a respeito de sujeição e busca de direção. Provérbios 16:1 e Mateus 26:39 carregam, nos ajudam a compreender mais, carregam uma interpretação legal para a gente avaliar o que é sujeição e busca de direção. Nós precisamos aprender a fazer planos, mas permitir que a resposta certa venha do Senhor, é submeter os nossos planos ao Senhor, é submeter o nosso futuro ao Senhor, é submeter a nossa vida ao Senhor. O crente é alguém que vive
em submissão. E entender essa palavra é importante. Deus está numa missão. Ele está na missão de salvar pessoas, ele está na missão de redimir todas as coisas, uma missão que inclusive vai ser completa quando o nosso Deus voltar. E ele vai redimir tudo, novos céus, nova terra, tudo vai receber redenção. Claro, haverá juízo para os filhos da condenação, e os filhos de Deus, para os filhos de Deus já há absolvição. Nesse tempo, nós precisamos clamar ao Senhor, seja feita a tua vontade. Lembre que Jesus, diante do maior desafio da vida dele, que era encarar a cruz, ele vai dizer, olha, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita tua vontade. Note que Jesus ensina essa oração e ele mostra, eu estou pensando algo importante da vida de Jesus, para mostrar que ele não só ensinou essas palavras, mas ele praticou essas palavras em oração. E seja feita a tua vontade é uma expressão que nós precisamos incluir nas nossas orações constantemente. Às vezes estamos sendo colocados em prova, e diante dessas provas nós podemos ter a atitude só do questionamento ou até da murmuração, mas o Senhor quer nos ensinar a ter um coração manso e humilde, submisso, que entende que Deus está numa missão e que até coisas ruins podem prejudicar, podem contribuir, para que estejamos debaixo dessa missão, né? Sob a mesma missão de Deus. Seja feita, então, a tua vontade. E o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Olha, eu estou enfatizando vários aspectos de humildade diante de Deus, reconhecimento, adoração, submissão. Mas a oração também é um tempo de pedir coisas a Deus. É verdade que a gente, quando nasce na fé, a gente começa pedindo coisas a Deus como crianças pedem coisas aos pais, né? Então, esses dias eu estava lembrando que o meu filho e aluno, um tempo atrás, alguns anos atrás, melhor dizendo, ele não tem tantos anos de vida assim, mas há alguns anos atrás, ele pediu para o meu pai dar para ele um boneco de um desenho lá, era um desenho animado, né? E eu brinquei com ele esses dias, falando, olha, se você tivesse ganhado aquele boneco, se você tivesse ganho aquele boneco, hoje ele ia estar paradão lá em casa, né? Ainda bem que você não pediu e ganhou um outro presente. Então, às vezes a gente pede coisas para Deus que daqui a pouco a gente nem precisa mais. Mas conforme a gente vai amadurecendo na fé, nós vamos aperfeiçoando as nossas petições, né? Mas Jesus, ele disse, olha, observe os lírios dos campos e os pássaros, Deus cuida deles, não deixa eles passarem nada, não vai faltar para vocês o que vestir, o que comer, onde dormir, e nós precisamos colocar as nossas petições, nossas necessidades diante de Deus, porque Deus é o nosso provedor. Nós podemos imaginar que o dinheiro seja o nosso provedor, mas o dinheiro é só o artifício que Deus usa para prover as nossas necessidades. Então, peça a Deus, suplique também. A súplica é algo. Suplicar é diferente de pedir, né? Pedir, por favor, pode ir. Agora, a súplica há um desespero ali, há uma intensidade ali. E às vezes, principalmente quando nós estamos orando em favor de nós ou de outros que estão numa situação muito difícil, nós suplicamos, né? Há um familiar do Diego e da Aline, né, que estão participando da aula, que passou por uma situação de cirurgia, e quando oramos por esse familiar, a oração não foi só um pedido, a oração se transforma em súplica diante da necessidade urgente. Então, nós temos que ter esse hábito de pedir e suplicar. Oração não pode ser só pedir, né? E isso já está claro pelos elementos anteriores que nós observamos. E perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas como temos perdoado. A oração é um momento de sondar o coração. E esse tipo de exame do coração, ele é indispensável à ação do Espírito Santo, porque o Espírito habita em nós, ele está conosco, ele está em nós, e uma oração constante que temos que fazer é a mesma do salmista. Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau.
E pedir isso a Deus, pedir essa sondagem é muito importante para que possamos fazer ajustes no nosso comportamento, decisões, no nosso jeito de fazer as coisas. E a oração é um tempo de autoavaliação, de sondar o coração, mas é um tempo também de confissão de pecados. Há momentos em que, é curioso, tem momentos que a gente começa a orar a Deus e vamos louvando e adorando, e daqui a pouco, quando começamos a sondar o nosso coração, percebemos detalhes, pecados que cometemos que nós talvez nem tínhamos percebido. Fomos grosseiros com alguém, maltratamos alguém ou cometemos algum outro tipo de pecado. E nessa hora é importante confessar os nossos pecados a Deus. A Bíblia nos ensina que quando confessamos os nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Avançando, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração é tempo de pedir a Deus que nos livre das tentações. Nós conhecemos quais são nossas tentações. É importante conhecer, é importante ter clareza delas, para que diante de Deus, quando percebemos que estamos numa situação de vulnerabilidade, pedir, meu Deus, não me deixa cair nessa tentação, me livra desse mal. E há várias interpretações em relação a esse mal a ser livre, né? Uma delas é o mal que habita em nós, é o corpo do pecado, é a carnalidade que temos, né? Que Deus nos livre de que a nossa carnalidade determine as nossas atitudes, determine as nossas escolhas, determine aquilo que vamos fazer. Mas há outros tipos de mal, né? Há o mal que vem dos ataques do diabo, há o mal que vem na forma de uma enfermidade, né? Que Deus, então, nos livre desses males. E, finalmente, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós começamos uma oração chamando Deus de Pai, reconhecendo que Ele é santo. E é importante terminar também reconhecendo e exaltando a Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, agora e para sempre. Então, a oração do Pai Nosso, ela nos ajuda a desenvolver detalhes que as nossas orações devem ter sempre. Detalhes que as nossas orações devem sempre constar. Momentos, uma introdução com reverência, temor, mas aberta à intimidade, e um término que mostre a nossa exaltação, o reconhecimento de que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Rei, Ele tem glória para sempre, agora e para sempre. Bom, gente, no final aqui temos o link do formulário para as atividades, né?